Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia. Nós vamos iniciar hoje então, nossa matéria discipulado, tá? Discipulado, lógico, discipulado cristão, E aí, já peço para que vocês abram na página 61, tá? A página 61 do livro. A gente vai fazer uma breve leitura aqui e nós vamos estar então iniciando hoje, Bom, deixa eu aproveitar aqui o começo ainda da aula e também deixar gravado aqui o que eu quero recomendar, que são alguns livros, tá? Alguns livros para dar suplemento, para que vocês possam ter mais e mais conteúdo, porque a gente vai ter aí talvez em torno de 5, 6 aulas, alguma coisa assim, mas há muita coisa a ser falado ainda, As nossas matérias, elas não têm por objetivo, assim, a gente chama de exaurir, esgotar o assunto, porque, nossa, cada assunto, cada tema que a gente trata aqui, daria para a gente falar, assim, prolongar por muito e muito tempo. Então, nosso objetivo é o quê? Trazer algumas bases, algumas noções básicas, para que vocês tenham de fato a noção das matérias e que a partir daí vocês desenvolvam, cada um de vocês, o interesse, no grau de interesse. Eu quero me aprofundar mais, eu não quero, isso aqui para mim está tranquilo. Então, cada aluno ele tem aí o seu grau de interesse, mas a gente dá assim um pontapé inicial, por assim dizer, mas sempre incentivando vocês. Acabou a matéria, leiam algum livro em outra oportunidade, nem sempre no decorrer da matéria dá para comprar os livros e tudo mais, Mas façam lá a listinha, à medida que for podendo, invista. Livro é investimento. Eu acho que uma das heranças do curso de teologia, não é só o conhecimento que é adquirido nesse período, mas a biblioteca que a gente pode estar formando, as bibliotecas pessoais, como eu tenho a minha pequenininha aqui. Então vocês também devem fazer isso, investindo e tal, porque assim, o estudo não é o curso apenas, acabou o curso, me formei, está tudo certo. Não, é o resto da vida, Nossa vida cristã, vocês já entendem a importância, a riqueza que é a gente se debruçar diante dos livros, refletir, buscar de Deus mesmo o entendimento da sua vontade para a nossa vida. Então assim, é o resto da vida. Então quanto mais livros bons, a gente adquirir melhor. Então deixa eu começar aqui, aqui para gravar também, tem que dar reflexo. Esse é um dos livros, eu vou postar tudo lá no grupo, tá? Não se preocupe não. Esse aqui fala sobre edificar uma igreja de grupos pequenos. Então fala desse estudo mais assim objetivo e reduzido, É o que a gente vai tratar nessa matéria. Não é aquele negócio assim, a gente fala para a multidão, a gente fala para todo mundo. Não, a gente precisa aproximar uns dos outros no sentido mesmo de caminhar. Então, dos livros, esse aqui, Edificando uma Igreja de Grupos Pequenos. Esse aqui é um clássico, John Stott, um dos maiores teólogos que nós temos, O Discípulo Radical, livro excelente, é um clássico. Como diz um teólogo famoso aí, Jonas Madureira, vocês não podem passar dessa vida para outra sem ler esse livro, tá? Não pode. Esse aqui eu acho que ninguém vai encontrar não, mas eu vou indicar, vai que... tanto é que a capa é amarelada, acho que a capa não era amarela não, isso aqui faz tempo, isso aqui era da minha irmã Sara, irmã mais velha, já tem uns 25 anos esse livro aqui, mas vocês devem achar no estante virtual, é um sebo virtual, qualquer coisa lá eu dou uma pesquisada, o Discipulado Espiritual, excelente livro. Nossa, isso aqui é uma riqueza, é da Juerp, editora aí que nem sei se publica mais livro. Outro aqui, Discipulado que Transforma, esse aqui já é mais atual, vocês encontram em um bocado de lugar, livraria, tá? Josué Campanha, Campanhã, também um dos irmãos aqui que se dedica a esse tema, muito bom também esse livro, indico para vocês. E esse último aqui, esse excelente, Os Elementos Essenciais do Discipulado, estou vendo aqui pelo espelho. Tá? Esse aqui eu usei uns 4 anos atrás ou 5 anos atrás
para dar um discipulado para um grupo de jovens, né? Mas lógico, não é direcionado aos jovens, é direcionado a todos. E vai falar assim sobre os pontos principais do discipulado, né? Fazer discípulos, devocional diário, estudo bíblico, oração, adoração, graça, redenção, justificação, adoção, feitos à imagem de Deus, a triunidade de Deus, enfim. Tem um monte de coisa aqui que todo o novo convertido e todo aquele que quer caminhar com Deus de uma forma madura precisa ter. Então esse livro ele é completão aqui nos pontos, tá? Depois, como eu disse, eu posso dar para vocês, a gente até pode fazer uma pesquisa, né? E manda lá para vocês. Mas um deles tentem adquirir, tá? Ou os 5, né? Os 5 pode ser. Mas tem algum à venda? Eu, pessoalmente, não, mas eu posso fazer uma pesquisa e trazendo para vocês aí, tá? Então eu vou fazer, me cobrem, né? Lá no grupo, lá, professor, faz aquela pesquisa, vê como você acha aí mais baratinho em algum lugar, a gente às vezes consegue, né? Mas a gente vai se comunicando, tá? A respeito dos livros. Bom, bora lá, a página 61 do nosso livro, na leitura aqui, deixa eu fazer uma breve leitura com vocês, tá? A introdução, né? Introdução, a classe de novos convertidos na escola dominical é uma expressão ou extensão do amplo ministério do discipulado. O discipulado é um ministério pessoal, ilimitado e flexível. É uma das formas mais rápidas de aumentar o número de batismos e aprofundar a qualidade de vida dos que são alcançados para Cristo. Antes de conhecer as peculiaridades de sua classe e os métodos mais adequados a serem adotados, o ensinador de novos crentes precisa saber de antemão o que significa ser discípulo. Quem não é discípulo não pode fazer discípulo, tá? Então, olha só, é básico isso aqui, né? Deixa eu continuar a leitura, depois eu explico um pouco mais aqui, tá? Do que nós estamos lendo. A palavra discípulo, isso aqui no grego, tá? É matetes. É usada 269 vezes nos evangelhos, só para a gente e Atos também, né? Evangelhos e Atos. Só para a gente entender a importância que tem, tá certo? O discipulado. 269 vezes, tá? Nos evangelhos e no livro de Atos é usado esse termo, né? Significa pessoa ensinada ou treinada, né? Aluno ou aprendiz. Então a palavra matetes se traduz por discípulo, aluno, aprendiz, tá bom? O texto básico que eu quero ler com vocês aqui é o Mateus, capítulo 28, né? Versos de número 19 e 20. Então, bora para a Bíblia também. A gente vai ler aqui, capítulo de número 28 de Mateus, versículos de número 16. Não vamos do 19, não. Vamos ler um pouquinho mais, né? Vocês estão aí com fome, faz 15 dias que não estudam, que não leem Bíblia? Não, claro que não, jamais. Eu sei, eu só estou provocando aqui. Aluno de teologia nas férias é que lê os livros e assiste às aulas de novo, né? Jamais. Professor é que fica balançando na rede lá nas férias, né? Não lê livro, não prega, não ensina, não dá palestra, faz nada, não aconselha, não evangeliza. Vamos lá, Mateus capítulo de número 28, versículos número 16 ao 20. E os 12 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, ensinai todas as nações. Não sei a versão de vocês, se está ensinar ou está fazer discípulos. Fazer discípulos, não é isso? De todas as nações. Então, olha aqui, está ensinai e outras está fazer discípulos, que é a mesma coisa. Fazer discípulo é ensinar e fazer discípulo, tá? Então, fazer ou ensinar todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, olha que coisa interessante, amados. A ordem de Jesus, após sua morte e ressurreição, ao encontrar os seus discípulos, foi para que eles fossem por todo o mundo e ensinassem, fizessem também discípulos, não só convertidos, não só gente adepta, né, à mensagem, mas fazer alunos, na verdade, né? Por que Jesus disse isso? Porque Jesus fez isso com os seus discípulos.
Jesus teve um ministério. O ministério de Jesus é baseado no ensino, tá certo, irmãos? No discipulado, na instrução. Agora, o que Jesus ele enfrentou muito, o que nós enfrentamos, né, na nossa vida pessoal e na vida de outras pessoas que a gente também vai falar a respeito do Evangelho, enfim, a palavra de Deus. São pessoas que têm um bocado de coisa na cabeça, né? Então, religiosos, a gente tem aos montes. Então, muitos, talvez, a maior dificuldade que a gente tem para falar do Evangelho são pessoas que são religiosas, pertenceram à religião. Até mesmo para os nossos irmãos, muitas vezes, né, que participam de igreja por muitos anos, que não tiveram as instruções básicas no começo e aí foram construindo um monte de coisa que muitas vezes não tem sentido, não tem base bíblica, enfim, um monte de coisa equivocada. E aí qual é o maior desafio? É aprender a desaprender para aprender. Vou até tirar o óculos aqui, vou falar de novo. Nosso maior desafio como discípulos e para fazer discípulos é fazer com que a gente aprenda a desaprender para a partir daí aprender. Porque não tem como aprender sob um fundamento que está equivocado. Então eu preciso desconstruir aquilo. Jesus ele disse o seguinte, numa parábola lá, né? Ele disse, olha, não dá para pegar o vinho novo e colocar dentro de um odre velho. Né? O odre é uma bolsa de couro, né? Onde se colocava o vinho para que ele pudesse ser curtido ali. Por quê? Porque o vinho ele expande. E essa bolsa de couro, se fosse velha, já não teria mais a capacidade de expandir. O que aconteceria? O vinho ia expandir, ia romper a bolsa, ia estragar o odre e ia perder o vinho. Jesus disse, o vinho novo se põe em um odre novo. O que Jesus estava falando nessa ocasião? Que aqueles moldes da religião judaica, aqueles pensamentos, aquilo que eles tinham construído a respeito de Deus, da lei de Deus e tudo mais, aquilo teria que ser desconstruído, teria que ser deixado de lado e teria que ser recebido o Evangelho em uma mente renovada, como Paulo diz em Romanos capítulo 12, né? Diz que é para a gente ser renovado na compreensão do nosso sentido, não é isso, irmão? Que a gente chama de metanoia, né? A famosa palavra metanoia, expansão da mente, olha só. Então, a mente expandida. Então, nós encontramos muita resistência. Isso para mim é uma contradição, é um paradoxo muito grande de ensinar o Evangelho para os evangélicos, né? Então é muito difícil, porque as pessoas resistem. Quem não tem um coração ensinável, não dá para ensinar, as pessoas rejeitam tudo. Agora, para os novos convertidos, aquelas pessoas que aceitaram Jesus, essas são as pessoas, os solos mais férteis que nós temos. E a gente não pode deixar jamais, amados, eu não estou dizendo que é para a gente desprezar os outros, não é isso, mas a resistência aqui é muito grande. E a gente precisa trabalhar nas duas pontas. A gente precisa pegar os novos convertidos, aqueles que vão aceitando Cristo, e eles estão com solo fértil, né? E ali você vai ensinando as coisas básicas da fé. E a partir dali, então, você vai tendo muito mais facilidade para... É relativo, né? Estou falando assim, por uma via natural, né? Porque tem gente também que, às vezes, ela vem de uma religião lá, que ela transporta, às vezes não, né? Geralmente, né? Ela transporta aquelas ideias que ela tinha para o Evangelho. Isso é muito comum. Então, você pega muitos irmãos das nossas igrejas e você vai ver o que ele pensa a respeito do Evangelho, na verdade é um reflexo daquilo que ele entendia lá na religião católica, lá no Espiritismo, lá, né? Geralmente essas duas vertentes que as pessoas vêm mais para a igreja, né? Tiveram contato com o Espiritismo ou com o catolicismo. E aí transportam essas coisas para a mente, para a mentalidade, muitas vezes de dentro da igreja, para dentro da igreja. E para você desconstruir isso também é muito trabalhoso. A gente está trabalhando aqui, a gente está falando em discipular adultos. Então não é uma pedagogia que você pega uma criança, né? E você é muito mais fácil. Imagina você pegar uma pessoa de 25, 30, 40 anos que já tem um monte de coisa concluída na sua cabeça e você falar, não é bem assim. Olha, é um retrabalho, né? Mas mesmo que essas pessoas cheguem na igreja, novos convertidos, a gente ainda tem uma possibilidade muito grande de estar corrigindo, né? O trabalho vai ser menor. Agora imagina essa pessoa num contexto de 10 anos de uma igreja, de repente ensinado algumas coisas, assim, equivocadas. Aí é muito mais difícil.
né? A pessoa se fecha, a pessoa resiste mais. Então poucas são as pessoas, eu brinco, né? Raça ruim para ensinar é professor, pregador e pastor, né? Porque se não foram adequadamente ensinados, depois que assumiram essas funções, esses cargos, o tempo de igreja muitas vezes volta-se contra a pessoa nesse sentido, que ela parece que não está mais disposta a aprender, né? Mas enfim, nós temos esse desafio enorme de ensinar, de discipular. Mas, como nós lemos aqui, não tem como nós ensinarmos aquilo que nós não aprendemos. Não tem, eu anotei até aqui uma frase que eu gosto muito de falar, que é assim: nós ensinamos o que sabemos, né? Mas nós só geramos o que somos. Calma que a gente vai chegar lá, só para vocês entenderem aqui para onde eu quero levar vocês, né? A gente se conduzir aqui. Mas antes que a gente vá para lá, vamos continuar na leitura aqui do livro? Bora lá? Nós paramos aí na palavra matetes, né? E o que faltou aqui ler foi: nos evangelhos Jesus define a palavra discípulo de 5 maneiras. Acharam aí a leitura do texto? Página 61, tá lá. Então vamos lá, as 5 maneiras que Jesus define os discípulos, né? Primeiro, é um crente que está envolvido com a palavra de Deus de maneira contínua. Então tem a referência aí do João, capítulo 8, versos de número 31. Inclusive, vamos ler aqui cada referência, né? Então, a gente discipula sempre com a Bíblia nas mãos, na mente, no coração e na boca, irmão. Capítulo 8, versos de número 31. Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele: se vós permanecedes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então olha só, é um crente que Jesus definiu um discípulo como um crente que está envolvido com a palavra de Deus de maneira contínua. Então, discipulado é a continuidade, tá certo? De um contato com a palavra de Deus, esse alimento diário, aquilo que muitas vezes é negligenciado por grande parte dos irmãos, né? Ou seja, devocional, leitura bíblica, estudo bíblico, como eu disse, para o resto da vida. Então Jesus define quem vai ser um discípulo verdadeiro, verdadeiramente meu discípulo, aquele que está em contato com uma palavra, de contínuo. Então é o que ele fala aqui. Segunda definição de Jesus: discípulo é aquele que ama sacrificialmente, sem medir esforços. João 13 e 35. A gente já que está em João aí vai ficar muito fácil. Vocês até sabem de cor esse texto aí, né? Então Jesus, no João 13 e 35, ele diz: nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então olha só, quem é discípulo de Jesus? Aquele que ama, né? Nisto são conhecidos os discípulos de Jesus, amadas, né? Então veja bem, bom, 3,16, se não souber de cor, eu paro a aula aqui, eu vou embora. Não é possível. Não é possível. A pessoa está na igreja, todo crente sabe desse texto aí, né, irmão? Eu devia fazer uma triagem aqui antes de entrar no curso, né? Cita o João 3,16. Não conseguiu, não. Então, não, vai. Tá fora. Então, olha só, a respeito do amor, né? O discípulo de Cristo é aquele que ama. Jesus define o discípulo assim. Terceira definição de Jesus: discípulo é alguém que permanece diariamente em união frutífera com Cristo. João 15, capítulo 15, versículo de número 8. Então, terceira definição de Jesus, irmãos, tá? A respeito daquele que é um discípulo, né? Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Olha só. Agora a gente não pode confundir aqui com esse produzir muitos frutos com realizações, não é isso, tá? Exato, não, a gente não pode confundir. Vai muito para a igreja, ganhou muitas almas, leu a Bíblia 200 mil vezes e ora não sei quantas horas por dia. Não é essa questão numérica. Jesus não se refere àquele que é discípulo, àquele que produz. Não é um industrial da fé. Não é nesse sentido. O produzir fruto aqui é você reproduzir o caráter de Deus. Aí sim é o que Jesus está dizendo, essa união íntima com Ele, né? Porque pega a metáfora aqui da videira, né? Da videira, e ele vai falar que nós somos quem? Os ramos que estão ligados. Então os ramos que estão ligados na videira vai produzir fruto, é natural.
faz parte. Não tem como, inclusive, produzir outra coisa. Se não estiver ligado, aí não produz mesmo. Aí Jesus disse, então é lançado fora, porque não está ligado. Então ele está falando de natureza. Quem está ligado intimamente com Cristo, produz o caráter de Cristo. E nisso é conhecido como discípulo de Cristo, aqueles que se parecem com Cristo. Então não é o fazer, é o ser. Quem faz em alguma medida alguma coisa, mas nem todo mundo que faz necessariamente é. Então Deus está muito mais preocupado com que as pessoas sejam seus discípulos, tenham o seu caráter reproduzido, manifesto, do que façam, né? Porque as pessoas pensam assim, não, Deus chamou a gente para produzir, para fazer, vamos ganhar o mundo. Não é por aí, amado. As pessoas às vezes se perdem nesse processo de fazer muitas coisas, né? Essa loucura de pregar para a multidão, essa loucura que tem que ganhar uma alma todo dia, essa loucura que... Quando essas coisas são feitas na naturalidade por causa de uma comunhão com Cristo, aí é outra história, né? Então, se isso é natural, e Jesus disse, um produz 100, outro produz 60, o outro produz 30. Então, cada um de nós temos as nossas habilidades, aptidões, recursos, enfim. Então eu não preciso me comparar com um, com o outro, nessas loucuras. Não, essa igreja é pequena, a outra... Os pastores, muitas vezes, alguns pastores entram nessa paranoia, né? Não, uma igreja é pequena, mas Jesus chamou um pastor para edificar uma igreja grande? Não, uma igreja saudável, bíblica, relevante, pessoas que fossem amadurecidas na fé. A pessoa quer quantidade. Exato. E é mais uma questão humana, né? Do que uma proposta de Deus. A gente vai chegar lá, a gente vai falar sobre essa questão de números e tudo mais. E assim, irmãos, não tem como discipular uma multidão. Não tem. A gente discipula 1 ou 2, no máximo, né? Jesus, sendo Jesus, foi 12 e deu um trabalho enorme, né? E esses 12 foram integrais. Jesus dormia com esses homens, acordava com esses homens, comia com esses homens, 3 anos e meio, ininterrupto, com 12 homens. Final da história. Um se mata, um trai, 9 foge. Olha, ficou sozinho. Né? Então, não, só para a gente entender que o que nós estamos falando aqui é uma tarefa muito difícil, né? É lógico, depois... Eu fui bem desanimador agora, né? Mas eu só estou mostrando aqui que, olha, os resultados nem sempre vêm como a gente espera, né? Esses resultados rápidos. Nessa geração que a gente vive, que os resultados parecem que são exigidos de uma forma industrial mesmo, né? E tal, para liderança, né? E tal, aquela coisa toda. Não, amados, não é nessa loucura que a gente tem que viver, não. A gente precisa viver uma vida com Deus, de íntima comunhão. E o que sai disso é o Espírito Santo que realiza, que faz. E o mais importante não é o que o Espírito Santo, não é o que a gente faz, é o que o Espírito Santo faz em nós. Porque muitas pessoas, eles querem que eles estejam dentro de igreja e eles se preocupam muito com o título. Sim. A aprovação dos outros, né? A imagem, essa questão. Então a gente não é por aí que Jesus ensinou, que a Bíblia ensina a respeito do discipulado. A gente vai ver aqui que discipulado é partilhar a vida. E é uma estrada muitas vezes longa, né? Às vezes, como eu disse, com 1 ou 2 pessoas. Pouquíssimas pessoas são chamadas por Deus com essa dimensão de alcançar muitas pessoas, né? E não é um discipulado exatamente, é outra questão, mais uma questão de evangelismo. O que a gente está tratando aqui é discipulado. O que é o discipulado basicamente? É eu partilhar a vida com essa pessoa. Durante quanto tempo? Só Deus sabe. Pode ser que seja um espaço curto, tempo, 1 ano, 2 anos, quem sabe 10 anos, a vida toda, né? A gente chama de mentorear. Então, infelizmente, muitas igrejas não dão esse suporte. Por exemplo, quando eu aceitei Cristo, eu não tive uma pessoa madura que fala assim, eu vou me dedicar a esse menino, vou ensiná-las questões básicas da fé, vou caminhar com ele, né? Vou ensiná-lo, vou discipulá-lo, ele vai tropeçar, mas eu vou estar lá para ajudá-lo. Não tive, como a maioria de nós, infelizmente, talvez não tivemos, mas é a nossa oportunidade agora de fazer diferente com outros, né? Opa, não tive isso, mas olha o que a Bíblia me ensina. É isso, então, a gente que é mais maduro, né? Se nós nos julgamos mais maduros aí do que aqueles que estão chegando na fé agora, então a gente precisa ir até eles. Não são os novos convertidos que têm que nos procurar, somos nós. Como não são os filhos, as crianças que têm que procurar os adultos,
né? Eu estou precisando disso. Não, somos nós que temos que identificar o que eles precisam, porque eles não sabem o que precisam. São imaturos, são incapazes. É por isso que são chamados de infante, né? Então, nem falar sabe. Palavra infante é isso, não fala, não consegue falar. Eu não estou falando de pronunciar palavras, eu estou falando de expressar necessidades. Não sabe. Somos nós que temos que identificar que temos mais maturidade. Sempre vai estar relacionado a essa questão mais de crescimento mesmo e estou falando de crescimento assim, biológico, físico, com a questão espiritual. A gente vai ver que a Bíblia relaciona bastante, compara, né? Assemelha essas questões aí. Mas bora lá que eu acho que eu estou aqui no quarto, né? Quarta definição de Jesus. Discípulo é aquele que assume a sua cruz e segue a Cristo. Lucas, capítulo número 14, versículo de número 27. Esse aqui eu não lembro não, vou ter que ler com vocês. 14 e 27. 9 e 23 eu ainda sei, de Lucas, né? Sobre o discipulado. Mas aqui é o 14 e 27, não lembro aqui de memória, de cor. 14 e 27. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. É muito claro o negócio. Claríssimo. Quem não levar a cruz e não vier após Cristo, não pode ser discípulo de Jesus. Tem muitas pessoas pensando que são discípulos de Jesus. E Jesus diz, quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, há uma condição aqui. Há uma imposição, né? Um condicionante para ser discípulo de Jesus. Tem que tomar a cruz. Mas o que significa tomar a cruz? Eu sei. Diga. Vai, fala. Matar o seu pecado todos os dias, morrer para o pecado. Minha nossa, é coisa dificílima, né? Então, a cruz não é uma pessoa, né, Sayonara? Tipo assim, um cunhado mala, uma sogra meio rabugenta. Não é, né? Porque as pessoas pensam, fulano é minha cruz, cicrano é minha cruz, né? Então não é nesse sentido, cruz não é ninguém. Cruz, inclusive, para a gente entender o contexto, né? No 9:23 de Lucas, né? Jesus disse, né? Quem não renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz, não pode me seguir. Então, renúncia, né? O que seguia após a crucificação? A morte. A pessoa pegava a sua cruz, o condenado, o próximo passo era a crucificação, ou seja, a morte. Então, essa é a ideia. É a morte do eu pecaminoso, do velho homem, a velha natureza. Exatamente isso aí. Então, Jesus diz, quem não crucificar, quem não matar, quem não sepultar o seu velho homem diariamente, vindo após mim, não pode ser meu discípulo. Então, tem pessoas que querem seguir a Cristo sem renunciar a si próprio, e isso é simplesmente impossível. Não tem como nós queremos adorar a Deus, servir a Deus, seguir a Cristo e ainda assim fazer as nossas vontades. Então, o discípulo é aquele que renuncia tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que ofende a Deus, tudo aquilo que atrapalha a sua comunhão com Deus, tudo aquilo que impede o seu crescimento e amadurecimento, né, como discípulo de Cristo. Então, tem que deixar, cada um vai identificando, porque tem coisas que para uns são obstáculos e para outros não. Jesus foi um jovenzinho rico, né? Até Jesus disse, Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Ele disse, guarda os mandamentos. Isso é fácil, eu faço desde pequenininho, desde menino. Estava enganado, né? Estava enganado. Eu faço aí, não adultério, não roubo, não cobiço, aquela coisa toda. E Jesus disse, vou ensinar esse menino porque ele está totalmente equivocado. Ele disse, sim, tá bom, já que você faz tudo isso desde pequenininho, né? Então, era muito rico. Jesus sabia que ele era muito rico. Disse assim, então, pega tudo que tu tem, tudo, e não era pouca coisa, ele era rico. Tudo vende, reparte para os pobres, depois vem e segue-me. Olha só. Então, não teria como ele seguir Jesus com o coração preso naquilo. Não é que o rico não pode servir a Jesus, não é que a riqueza é uma maldição, não é isso. Mas a pessoa que tem o seu coração preso a essas coisas, aí isso vai ser um obstáculo para que essa pessoa siga Jesus. E aí a Bíblia diz que o jovem, ouvindo Jesus falando isso, se entristeceu muito. O único que eu me lembro que foi até Cristo, e a Bíblia diz que ele saiu triste. O único, olha só. E aí Jesus mostra, ele não amava o próximo. Que se amasse o próximo, teria feito isso. Se tivesse disposto de fato. Agora Jesus pede isso para todos? Não.
Para aquele jovem rico, sim. Para todo mundo, não. Isso não é uma exigência para todos os discípulos de Cristo rico que tem que desfazer da sua riqueza. Não, pelo contrário, né? Usar as riquezas para o reino de Deus vai ser muito melhor do que de repente ter uma atitude radical dessa. Mas a questão é que eu quero falar, nem sempre Jesus vai pedir as mesmas coisas exatamente para todos os discípulos igualmente, porque cada um, Deus sabe, né, o que de fato se torna um estorvo, como diz na minha terra, né? Tá bom? Então, bora lá no quinta definição aqui, ó. Discípulo é aquele que renuncia tudo que tem, 14 de Lucas, o verso 33 diz isso, né? Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Agora sim, amados, se for necessário, entendeu? Essa questão, esse é o ponto. Se for necessário renunciar isso e aquilo, aí se isso for um impedimento, se isso for um obstáculo, se isso for um motivo para que eu não siga Jesus, eu preciso renunciar. Tudo, se for necessário. Então, olha só, o discipulado, ele não exige muita coisa. Ele exige tudo. Diferente, né? Porque a gente fala, nossa, evangelho é muito difícil. Não, evangelho não é difícil, é impossível. É por isso que a graça de Deus é necessária para nos trazer os recursos para que a gente vença todas essas questões. O velho homem, os desejos e tudo mais. Então, servir a Deus não é difícil, é impossível. É por isso que nós precisamos da graça de Deus, do Espírito Santo agindo na nossa vida. É por isso que a gente precisa todos os dias ter contato com Deus para que Ele possa mortificar isso em nossas vidas, porque esse velho homem, ele quer ressurgir todo momento. De vez em quando ressuscita. A gente dá, né? Aí uma vazão, acontece alguma coisa e ressuscita. E a gente tem que matá-lo. Os termos que a Bíblia usa é radical. Mate, crucifique e sepulte o velho homem. Não tem negociata. Não, vamos trocar uma ideia aqui com o velho homem para ver se aqui dá um jeitinho. Não tem conversa. O negócio é radical. A Bíblia usa matar, crucificar e sepultar a velha natureza. Diariamente, talvez esse seja um dos grandes desafios. Eu digo diariamente, né? Então a gente às vezes consegue um momento ou outro, mas é uma luta contínua, como Paulo disse em Gálatas capítulo 5, versos 16 e 17. O espírito cobiça contra a carne, a velha natureza, a velha natureza contra o espírito, e esses opõem-se um ao outro para que a gente não faça o que um quer e o outro não quer, né? Então é bem por aí. Quinto já foi, né? Então tudo bem. Deixa eu trazer para vocês algumas reflexões que eu anotei aqui, que o novo nascimento não é tudo, certo? Mas a necessidade de amadurecimento na fé é que pode fazer toda a diferença. Então as pessoas pensam assim, as igrejas, né? Vamos ganhar alma, falar de Jesus e tal. E as pessoas aceitam Cristo lá e muitas vezes deixam ela, então assim, bom, ganhamos, né? Que tem essa loucura, né? Domingão, 10 pessoas aceitou Jesus, ganhamos 10 pessoas para Cristo. Não ganhou coisa nenhuma. A gente vai ganhar essa pessoa quando levá-la à maturidade e ela andar com as suas próprias pernas e lá na salvação, lá na eternidade, aí ganhamos, né? Por conta que estiver ainda. Também muitas pessoas aceitam Jesus aí pela emoção, né? A palavra que está bonita e tal. Aceita Jesus não, nem muito. Às vezes o momento, né? Crítico da vida e tudo mais. E de fato, algumas pessoas receberam a mensagem, porque assim, Jesus conta uma parábola em Mateus capítulo 13, é a primeira parábola que Jesus conta, e ele diz, se vocês não entenderem essa parábola, não vai entender mais nenhuma, mais nada. Então a parábola da semente é a base, né, da vida cristã, da mensagem do evangelho e tudo mais. Então ali tem 4 solos, uma cai entre pedregais, outra entre espinhos, outra na beira do caminho, né? E outra em terra fértil mesmo e dá fruto, como eu disse, uma 100, outra 60 e outra 30. Então essa parábola aí. Então Jesus, ele conta ali pessoas que tiveram contato com a mensagem do evangelho, né? Solos representam isso. Então pessoa que ouviu, se alegrou, eita, coisa boa e tal, mas não permaneceu, se afastou. Outra aceitou e aquela também, não, coisa boa, mas as pressões da vida, as tribulações, as dificuldades, essa pessoa abandona. Outra pessoa aceitou, mas veio o inimigo lá e arrebata aquela mensagem, né, por algum motivo lá, que é a beira do caminho. Assim, cai em terra fértil, boa, dá fruto, aquela coisa toda. Então, olha só, de 4, 3 aqui não permaneceram. Só para a gente entender. Lógico, isso não é uma regra, né?
rígida. Mas olha o que Jesus está mostrando aqui. Muitas pessoas ouvem o Evangelho, recebem em algum nível, de alguma maneira, e muitos, a maioria, no caso da parábola aqui, não permaneceram. Porque não foram discipulados. Sim, se houvesse... Não, Fabiana, na verdade assim, não é que se todos os que foram discipulados 100% vão permanecer, porque isso é muito relativo, mas a probabilidade, os recursos que foram dados, né, as condições que foram dadas para essa pessoa, é assim, vai dar para ela condição, muito mais do que aquela que foi deixada assim, a sua conta, né? Ganhamos 10 pessoas para Jesus aqui, porque domingo aceitou 10 pessoas aqui na pregação. Mas e a continuidade disso? É o que a gente vai discutir aqui, vocês vão ver no livro, né? Tem aí essa parte da gente discutir essa questão da continuidade. Não é só ganhar gente para Jesus nesse sentido mais imediato e tudo mais, mas é acompanhar essas pessoas, é dar suporte para essas pessoas, como de fato uma criança que nasce. Mas o certo seria, tipo assim, sei lá, um líder lá da igreja, deixa eu pedir para aquelas pessoas ali, umas pessoas mais, sei lá, conhecedoras, assim, tá tomando de conta daquelas pessoas. Exatamente. Acompanhando, né? Que não tem nas igrejas. É o que está escrito no livro. Tem que ter amor mesmo. Oi? Tem que ter amor. Sim. Porque meu filho, ele estava desviado. Aí ele voltou para os caminhos do Senhor e as pessoas foram lá umas 7 vezes. Não foram assim, né? Eu falei, meu filho, agora que você está de pé, agora nós vamos fazer o que fizeram com você, agora nós vamos fazer também.